Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Eu sou Leonardo Caran, diretor de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom. Q&A, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa sessão. Essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifiquem para que sua pergunta possa ser respondida. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Usiminas pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas do negócio da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Estas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra o nosso presidente Marcelo Chara, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores Tiago Rodrigues e o vice-presidente comercial Miguel Gomes. Inicialmente, o Marcelo fará algumas considerações. Em seguida, o Tiago apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão de Q&A serão respondidas. Eu passo a palavra para o Marcelo. Por favor, Marcelo. Muito bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Iniciamos o ano seguindo a trajetória positiva do último trimestre e alcançamos um aumento de 41% no EBITDA consolidado, com 733 milhões de reais e uma margem do 11%, confirmando nossas expectativas de melhores resultados no primeiro trimestre. O aumento de 4% no volume de vendas do aço no mercado interno mostra uma demanda ainda resiliente, mas o nosso foco para seguir tendo melhores resultados continua sendo no ganho de competitividade, buscando eficiência em todas as nossas operações para seguir com uma trajetória de redução de custos consistente. Na mineração, tivemos vendas 11% superiores ao mesmo período do ano passado, normalmente impactado pelas chuvas na região, e a qualidade foi superior do material extraído das novas áreas de lavra, que isto permitiu e contribuiu para o melhor resultado. Para o próximo trimestre, temos uma expectativa de resultados consolidados relativamente estáveis, como o volumen de vendas en niveles similares y a continuidad de reducción gradual de costos na siderurgia. Y en cuanto a la mineración, los volúmenes deben estar estables con las incertezas en relación dos precios do minerio. No entanto, enxergamos un escenario desafiador e incerto para a segunda metade de 2025, principalmente devido aos altos volumes de importação do aço em condições de competição desleal, o impacto no consumo doméstico devido ao nível de taxa de juro atual e as incertezas do comércio internacional. Na visão da Usiminas, a falta de aplicação de medidas eficazes para criar condições justas de concorrência ante a forte presença de importações subsidiadas é a principal ameaça para a sustentabilidade do sector siderúrgico brasileiro e toda sua cadeia de valor. Diversos países têm reagido contra o excesso de produção do aço da China,
Segundo o Instituto Aço Brasil, a meados do ano passado já existiam 215 medidas de defesa comercial contra o sector siderúrgico chinês. Y apenas en los últimos 4 meses fueron iniciadas nueve novas investigaciones o medidas de protección gerais o contra China. Eles estão fazendo, o resto do mundo está fazendo, o que o Brasil já deveria ter feito, defendendo sua indústria, seus empregos e seus investimentos contra uma prática de comércio desleal. No Brasil, foram abertas 43 investigações antidumping desde janeiro do ano passado em diversos produtos dos sectores de metais, plásticos, químicos e textis, entre outros, dos quais 34 só contra a China. A Secretaria do Comércio Exterior divulgou recentemente os relatórios preliminares das investigações antidumping para laminados a frio e revestidos chineses. Foi um excelente trabalho feito pelas equipes técnicas do MGIC e eles constataram, verificaram a prática de dumping com um margem de até $624 por tonelada para laminados a frio y $575 por tonelada para revestidos. A pesar da comprobação dessa prática desleal, não foi feita nenhuma recomendação de aplicação preliminar do direito antidumping. De novo, isto vai contramão do que está acontecendo na maioria dos países que estão defendendo suas indústrias contra as práticas desleales de comércio. Os dados de importação do aço no Brasil são alarmantes e inaceitáveis. O mês de março de 2025 mostrou o terceiro maior volume mensual de importação do aço plano na história. As estatísticas do primeiro trimestre são realmente preocupantes. O volume de importação do aço plano no período alcançou 1 milhão de toneladas, o que representa um crescimento de 42% em relação ao mesmo período de 2024. Esses dados reforçam que as medidas tentadas pelo governo para controlar o problema das importações do aço não foram eficazes e precisam ser urgentemente revisadas. Seguimos trabalhando na gestão focada na excelência operacional, no atendimento aos nossos clientes, estar perto de nossos clientes, via desenvolvimento de produtos e serviços e na integração com as comunidades onde actuamos, con o principal foco no cuidado y mejores prácticas de desempeño ambiental y de segurança. Tudo isso impulsionado pelo alto grau de compromisso das nossas equipes, das nossas pessoas. Muito obrigado. E agora, por favor, Tiago, continua. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Então, como sempre, vamos fazer uma breve apresentação dos resultados antes de abrir para as perguntas. Vamos para o primeiro slide, por favor. A gente dá destaque aqui no período a melhor performance no segmento de siderurgia, com uma margem EBITDA de 9%, 2,4 pontos percentuais superior ao trimestre anterior, com um aumento de 4% no volume de vendas no mercado interno e uma redução de 2% no custo dos produtos vendidos. Com os melhores resultados também no segmento de mineração, o EBITDA consolidado atingiu R$ 733 milhões, com uma margem de 11% e lucro líquido de R$ 337 milhões. No próximo slide, nós vemos a evolução dos resultados consolidados. Então, com maiores volumes e preços realizados tanto na siderurgia quanto na mineração, a receita líquida foi de 6,9 bilhões, um crescimento de 6% na comparação trimestral e de 10% na comparação com o primeiro trimestre de 24. O EBITDA segue a trajetória de crescimento pelo terceiro trimestre consecutivo e ultrapassa os 10% de margem desde o primeiro tri de 2023. E confirmando, então, a nossa expectativa de melhora de resultados, como a gente vem divulgando nos calls anteriores. Com os resultados operacionais fortes, a gente também reverteu o prejuízo do trimestre anterior e tivemos um lucro líquido que foi o maior desde o quarto tri de 23. No próximo slide, mais detalhes sobre o resultado da siderurgia. A gente vê no primeiro tri os volumes de vendas de aço superiores ao trimestre anterior em 3%,
em comparação com o mesmo período do ano passado, 5% superiores. Com destaque para a venda ou a demanda resiliente no mercado interno, onde mesmo com, né, essa enxurrada de aço importado subsidiado, a gente conseguiu aumentar o volume de vendas. A receita líquida acompanhou o volume, o aumento do volume, né, e subiu 4%, atingindo 6 bilhões, além de um pequeno aumento de 1% na receita líquida por tonelada, por melhores preços praticados em alguns segmentos. Já o EBITDA apresentou um crescimento de 44% versus o período anterior, chegando a 528 milhões e saltando de uma margem de 6% para 9%. Apesar dessa melhora, a gente entende, a gente sabe, né, que a gente ainda está longe do que seria uma margem sustentável, né, para o setor, que viabilize os investimentos para um setor tão intensivo em capital como o nosso. A gente segue focado, né, no objetivo principal, que é melhorar as margens com redução de custo e ganho de produtividade, mas também precisamos de um mercado funcional, com concorrência isonômica, para que essa melhora seja possível de forma gradativa. Como já comentado pelo Marcelo também, os cenários interno e externo, com muitas incertezas e níveis recordes de importação de aço, dificultam qualquer projeção, mesmo de curto e médio prazo. Para o segundo semestre, a gente ainda tem uma expectativa de volumes e preços estáveis, enquanto os custos na siderurgia devem seguir uma trajetória de queda, mas estamos atentos aí aos riscos associados às importações que ainda poderiam afetar os resultados do mês de junho. Por isso é fundamental, como também já destacou o Marcelo, que o Brasil se posicione rapidamente, assim como vários países estão fazendo, para garantir uma isonomia concorrencial e conter a invasão de produtos subsidiados que podem afetar vários setores da indústria. No próximo slide, nós temos a comparação do EBITDA do TRI anterior com esse TRI, o primeiro TRI de 25. Como já comentado, os efeitos de preço e de volume contribuíram para uma melhora do EBITDA em 64 milhões de reais, enquanto os custos, né, os menores custos, adicionaram 109 milhões de reais ao EBITDA em relação ao trimestre anterior. A melhora de custos ela foi devida principalmente por cerca de 40 milhões em ganhos de diminuição de custo fixo, eficiência operacional, entre outros, 35 milhões por reversão de despesas relacionadas a frete e 35 milhões por uma indenização de seguro sobre matéria-prima. Próximo slide, nós vemos o resultado da mineração. Volume de vendas de 2,2 milhões de toneladas, foi ligeiramente superior ao último trimestre, mas 13% superior ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida apresentou um aumento importante de 20% e fechou o trimestre em 917 milhões de reais. Esse aumento da receita foi gerado principalmente pelo maior volume de vendas com frete marítimo incluído, mas também pela melhor qualidade do material e pelos menores descontos de qualidade praticados pelo mercado. Esses também foram, né, as principais razões para o aumento de 34% no EBITDA, que chegou a 206 milhões, com margem de 22%. Para o próximo trimestre, a gente, como o Marcelo já comentou, espera volumes estáveis para a siderurgia. Avançando para o próximo slide, nós temos os indicadores financeiros. Nesse trimestre, nós tivemos um aumento temporário de capital de giro de 778 milhões de reais, mas a nossa expectativa é que a maior parte desse aumento já seja devolvido no próximo trimestre. Os principais motivos para esse aumento de capital de giro vieram, primeiro, pelo maior volume de vendas em março, quando comparado com as vendas de dezembro do ano passado, o que levou aí as contas a receber de clientes em 400 milhões de reais, o que é um efeito natural quando se tem um aumento de volume. O giro do contas a receber segue em níveis normais, assim como a qualidade da carteira. Nós tivemos também um aumento temporário em estoques de matérias-primas em 270 milhões de reais, como parte da estratégia de otimização do mix para a redução de custos. Portanto, a nossa expectativa também é que haja uma redução já no próximo trimestre. E tivemos uma redução do forfeit, do risco sacado, em 146 milhões de reais,
uma vez que o caixa segue bem robusto e a gente não vê necessidade de aumentar a utilização desse instrumento. O CAPEX do período foi de 219 milhões. A gente espera acelerar esse ritmo no próximo trimestre, já que a gente, por enquanto, mantém o nosso plano de investimento ao redor de 1,5 bi para esse ano. Então, com isso, nós tivemos um fluxo de caixa negativo em 560 milhões, mas, como já mencionado, esperamos reverter esse aumento a partir do próximo trimestre. No próximo slide, nós vemos os índices de dívida líquida e alavancagem. Então, a geração de caixa que a gente acabou de ver no slide anterior, ela fez com que a dívida líquida aumentasse para 1,4 bi, mas ainda mantemos um índice de alavancagem bastante confortável, em 0,7 vezes o EBITDA. O perfil de amortização da dívida está sendo equalizado, como a gente adiantou no último call. Nós concluímos a emissão de bonds de 500 milhões de dólares em janeiro, com os melhores spreads já realizados pela Usiminas, mostrando que a estratégia de acessar o mercado no início do ano foi acertada, já que hoje o mercado não tem mais essa condição favorável. Nós estamos utilizando esses recursos para recomprar os bonds com vencimento em 26. Ainda restam em torno de 200 milhões de dólares em aberto, que serão recomprados em julho, quando a gente tem o direito do call ao par. Bom, essa foi a breve apresentação de resultados. Eu volto com o Léo para a gente iniciar as perguntas. Obrigado, Thiago. A gente começa agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Tem uma campeã de audiência aqui já, Miguel, que é sobre preço. Tem o Ricardo Monegaglia, da Safra, o Yuri Pereira, do Santander, Ricardo, novamente, a Tati Candini, do JP Morgan, o Guilherme Nips, da XP e o Igor Guedes, da Genial. Eles querem saber sobre o comportamento dos preços. Como estão as discussões de preço atualmente após as quedas de março? E importações seguem muito forte, o dólar em queda. Enxergam espaço para manutenção dos preços nos níveis atuais? E a grande maioria aqui está perguntando sobre os repasses de preço para clientes automotivos em abril. Se a gente aplicou o mesmo patamar de repasse que a gente aplicou no primeira turma, no primeiro trimestre. Basicamente é isso, Miguel, por favor. Boa tarde, Leo. Obrigados a todos pela pregunta. Vamos a comenzar con un fechamento. Dos contratos de montadoras que actualizan a partir del 1 de abril. Efectivamente, fueron finalizadas las negociaciones y a gente fechó con un mismo reajuste efectivizado dos contratos de janeiro. En torno de 3% fue un repase de precio para los contratos que actualizan a partir del día 1 de abril. Dito isso, falando já sobre a situação do preço do resto dos sectores, é um fato, como vocês comentaram também, a forte pressão que estamos tendo na ponta em determinadas regiões e determinados sectores. Regiões como o centro-oeste, o próprio sul do país e o norte e nordeste está tendo muita pressão por o forte incremento das importações, como já falado por nós, a maioria deles, na nossa visão, em condições de competência desleal, somado à apreciação do real. Lógicamente está tendo muita pressão para ter reajustes de preços nas próximas semanas. Até agora, nós não mexemos no nossa lista de preços, mantemos as condições atuais, mas, logicamente, se mantendo todos os fatores, alta pressão por as fortes importações e apreciação do câmbio, quando a gente analisa o câmbio, nós passamos de final de 2024, câmbio acima de 6, primer trimestre de 2025, câmbio médio de 5,85 y hoy un poco abajo de 5,70. Lógicamente podríamos esperar ajustes en los precios de las negociaciones spot en las próximas semanas. Incluso a gente falou, dando expectativa para el precio medio del primer trimestre. No nuestro release falamos de estabilidad en el precio, ¿no? Y es un poco a consecuencia de que de un aumento, lógicamente, en un precio medio a facturar no segundo trimestre para todo o sector automotivo, derivado do ajuste da actualização do preço a partir do 1 de abril, uma potencial compensação por ajustes justamente justificados por los dos factores que falamos, altas importações, apreciação do real, e esperamos também certa estabilidade no preço médio para o sector industrial.
Miguel,